alegria, na manhã do dia 2/4/2020, quinta-feira. Agradecemos, Senhor da vida, pela oportunidade de estarmos sentindo a Tua presença, o Teu envolvimento. Obrigado, Senhor, pela vida, pela família, pelo lar, pelos amigos, pelo trabalho. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos aproximarmos de nós mesmos a partir das Tuas bênçãos, reveladas pelos ensinos, pelos exemplos daqueles companheiros que são os Teus representantes, os nossos guardiões, os protetores da humanidade. Que na manhã que se abre como perspectiva de vida, dispostos a servir, que possamos ter a Tua orientação e nos fortalecermos ainda mais para a prática do bem. Rogamos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, que Ele esteja conosco e que os bons espíritos se façam nos lares aqui representados. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Gênese no lar e no coração. Mais um momento de reflexão. Nosso tema de hoje, vamos refletir em torno da pandemia à época de Allan Kardec. Recomendações doutrinárias para o momento em que estamos vivendo. Ontem, nós recebemos e compartilhamos uma crônica muito interessante em torno de uma pandemia ocorrida no século XIX. Em meio ao desconforto e incertezas, desespero e busca de soluções mágicas, medo e mensagens mediúnicas, recebemos um artigo que expressa o pensamento puríssimo de Allan Kardec. Será objeto da nossa singela reflexão da manhã. O texto foi assinado por Alessandro Viana Vieira de Paula, escritor e palestrante espírita. Diz assim: caros amigos espíritas ou simpatizantes do espiritismo, nesta data, 31/3, em que nos recordamos do nobre codificador Allan Kardec, que desencarnou em 31 de março de 1869, compartilho com vocês uma preciosidade da Revista Espírita que se encaixa perfeitamente nesse período de coronavírus. Na Revista Espírita de novembro de 1865, Kardec escreveu um artigo denominado, abre aspas, O Espiritismo e o Cólera. Eis que muitos adversários compararam o Espiritismo a uma peste que tomava conta da humanidade. Kardec, sempre educado, refuta a tese e aproveita para escrever algo sobre a pandemia da cólera. Registre-se que no período de 1845 a 1860 houve a terceira onda de pandemia de cólera,
que ceifou milhares de vidas no mundo. Segundo alguns historiadores, essa pandemia causou o maior número de mortes no século XIX. A cólera é uma doença bacteriana intestinal, normalmente causada pela ingestão de alimentos ou água contaminados. No artigo, Kardec cita a carta de um leitor de Constantinopla, onde teria ocorrido mais de 70 mil mortes, tendo o leitor sugerido que os espíritas de lá, pela crença religiosa, teriam sido preservados do flagelo pandêmico. De imediato, Kardec discorda da tese do leitor, afirmando que a fé espírita não poderia ser um antídoto contra a cólera. Mas faz uma excelente abordagem no sentido de que o conhecimento espírita propicia uma força moral que é capaz de nos preservar de muitas doenças. Repetindo, preservar de muitas doenças. Porquanto essa força moral repercute no corpo físico, inclusive no sistema imunológico. Há diversos estudos que correlacionam o binômio fé-saúde, que não se limita, é claro, apenas à crença espírita. Kardec falou do medo da morte, que atinge uma quantidade imensa de pessoas quando se instala uma pandemia. O medo patológico, que vige nesse momento, por si só, já gera um estado emocional desarmonizado, que repercute na saúde física e mental, fazendo com que o indivíduo permaneça num estado de alerta intenso, gerando ansiedade e estresse. Para o espírita, não deve haver esse temor da morte, porque acredita na imortalidade da alma, que segue viva em outras dimensões da vida, o que, segundo Kardec, serve também para sustentar a aludida força moral. O fato de não se temer a morte não significa que não damos valor para a vida física. Tanto que Kardec expressamente fala que devemos seguir as medidas sanitárias. Ou seja, o espírita segue as diretrizes e as normas das autoridades públicas, visando prolongar a vida, não por apego. Repetindo, prolongar a vida, não por apego, mas por desejo de progredir. Veja que a orientação atual para o coronavírus. Kardec comenta sobre a importância da serenidade, que será vital para a nossa saúde emocional e mental. A serenidade deve ser trabalhada, conquistada, de forma que devemos aproveitar o período de isolamento social imposto pelo coronavírus, a fim de buscar a meditação, a viagem interior e o autoconhecimento, ajudando nas conquistas da serenidade. A oração será recurso primordial por nos manter conectados com Deus e com as forças superiores mantenedoras da vida. Kardec também fala que o espírita deve mudar completamente seus hábitos. Vemos que o coronavírus nos impôs mudanças profissionais, familiares e sociais, de tal sorte que o espírita deve ser obediente e resignado, ajustando sua conduta às necessidades atuais,
visando saúde pessoal e coletiva. No final do artigo, Kardec insere uma mensagem espiritual do Dr. Demério, que foi médico na sua última encarnação. E este espírito traz recomendações oportunas, aplicáveis ao período da pandemia que vivemos na atualidade. O espírito do Dr. Demério acentua a importância da higiene e para se evitar os resfriados. Parece que ele está falando para a humanidade dos dias vigentes. O referido espírito insiste para se evitar o medo, que é pior do que o próprio mal pandêmico. Que cabe ao espírita manter a calma dada pela fé e não recear a morte. O médico desencarnado ainda fala para não se ignorar os primeiros sintomas da doença, que recomendarão medidas específicas. É claro que ele está falando da cólera, mas veja como se aplica ao coronavírus. O espírito enfatiza a necessidade da confiança em si mesmo e em Deus como fatores vitais e propiciatórios de saúde. Por fim, o Dr. Demério toca no assunto do temperamento espiritual, que na realidade diz respeito à nossa saúde emocional e mental, de forma que devemos evitar mágoas, ódios, tristezas, angústias, ansiedades e etc. Investindo na brandura, na amorosidade, na tranquilidade, no perdão, que nos ajudarão a manter a saúde espiritual, ainda que o corpo venha adoecer. Que artigo impressionante de 1865 e que tem plena validade para esse período de coronavírus. Que orientações extraordinárias, morais e materiais de Kardec e do Dr. Demério, que devem ser seguidas de forma integral pelos espíritas. Amigos do programa Gênesis no Lar, aproveitemos estas lições valiosas e que possamos seguir confiantes com Jesus e Kardec. O texto chega para nós num momento muito importante, uma vez que estamos sendo chamados para uma ressignificação do nosso modus operandi. A revelação espiritual, embora Kardec, de uma forma didática e expressiva, afirma que houveram 3 grandes revelações, com Moisés, trazendo a lei de justiça, Jesus com a operação, com a vivência desta lei, mas iluminada pelo sentimento, pelo amor, e o Espiritismo, que vem no tempo oportuno trazer para nós as tradições, as histórias, os exemplos, a mensagem do alto que se espalhou pelo mundo, mas com uma conotação moderna,
com caráter de ciência e de uma filosofia que tem como base a autonomia, a moral. E repetindo, tendo Jesus como modelo, direcionador, esse momento para nós enseja o fortalecimento interior. E quando Kardec fala do vigor moral, com a fé, a esperança e a brandura do coração, como forças que dão sustentação e que criam também um movimento imunológico, ele nos chama para pensar no agora e também abrindo portas para o entendimento do futuro. Compete à ciência, os homens, desenvolverem projetos profiláticos e terapêuticos, medicação e trabalhos terapêuticos que possam guindar o indivíduo a vencer os seus limites e unindo os princípios filosóficos, espirituais, com conotações religiosas, com a ciência, a humanidade vai dando passos certeiros rumo ao desenvolvimento, ao progresso intelecto moral. Quando ontem eu enviei esse texto para um grupo amigo, uma das manifestações que também que foi importante, como todas, mas uma delas eu vou destacar, que foi uma companheira da FEAC, que primeiramente estava comemorando conosco antecipadamente, que estava comemorando ontem, me perdoe, o aniversário da FEAC dos 12 anos, porque ontem foi dia 1º de abril, fundação da Sociedade Espírita de Paris, em 58, e aí a nossa singela FEAC, no ano de 2008. Pois bem, e ela disse assim: novamente Kardec e os Espíritos nos chamando com diretrizes bem definidas no que remonta à brandura, à pacificação interior, à afabilidade e à doçura, à paciência, à obediência, à resignação, e trazendo inclusive uma reflexão. E esses itens eu trago a referência para vocês que estão no capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos encontrar um texto conclusivo do capítulo que vai tratar da cólera, mas não da doença, mas da cólera sob o ponto de vista emocional. E essa mensagem é assinada por nada mais, nada menos do que Hahnemann, que para alguns é a reencarnação do próprio pai da medicina. Hahnemann, que deixou para nós a doutrina ou o escopo da ciência homeopática, que faz a associação entre a vontade, o desejo e os métodos que proporcionam a harmonia interior, com recursos que a própria natureza oferece. Quando aprendermos a lidar com os fluidos, com as forças que nós podemos produzir e que a própria natureza nos oferece, a força mental, nós poderemos muito curar as próprias mazelas e também oferecer recursos curativos para o semelhante.
Então, quando renovamos intimamente, naturalmente, com as mudanças de hábitos, principalmente os mentais, de pensar bem, produzir obras que edificam realmente, semeando os valores que precisamos trabalhar, semeando no sentido de que eu adoto um princípio e ponho ele em prática. E colocando ele em prática, eu estarei convidando a quem está comigo, quem caminha conosco em família, em sociedade, para também saborear do que é bom. Hoje é dia 2 de abril e o nosso projeto da FIAC, que é todo voltado para a divulgação do espiritismo kardeciano, nós aproveitamos para render o nosso preito de reconhecimento e gratidão a Francisco Cândido Xavier, que comemoraria, se estivesse na Terra, mais um ano de existência. Lembrando que ele nasceu no dia 2 de abril de 1910. E por que nós fizemos o recorte para trazer o Chico? Porque foi exatamente o que o Chico fez. Ele foi recebendo lições, ele foi interpretando, ele foi verificando que era bom e ele foi colocando em prática. E ele fez com tanta autenticidade, com tanta sinceridade, com tanta fé, com tanta dedicação, que ele deixou uma obra que contagia a todos. Hoje eu recebi um texto esculpido numa foto do Chico, carinhosamente escrito por alguém que tem gratidão a Chico. E esse texto diz assim: parabéns, Chico, você mudou a minha vida. Aquilo me tocou, porque expressa um movimento que acontece com todos nós. O bem que está dentro, muitas vezes ele precisa de referências externas para que ele se faça, para que ele se irradie. Então, a caminhada humana, nós criamos referências que, na verdade, portanto, ajuda para que nós voltemos para dentro de nós mesmos para verificar que estas almas benditas que deixaram pegadas importantes, profundas, e quando eu falo pegadas, é no sentido de generosidade, de amor, elas estão, na verdade, cumprindo o seu papel na obra da criação, mas isso irradia e toca. E quando tocados, nós voltamos para dentro da gente e então vamos percebendo que precisamos de fazer. Também, jamais igual, porque ninguém faz igual ao outro. Mas estes que vão descobrindo a bondade, a mansuetude e se fortalecem, eles têm um papel muito especial na nossa trajetória. No nosso encontro da manhã, que enseja a pacificação, a afabilidade, a doçura, repito, a paciência, a obediência, a resignação, e o vencer a si mesmo por conhecer, por domar e por transformar, não podemos encerrar sem falar de Jesus. Quando no capítulo 5 de Mateus, no versículo 5, disse, e agora repete para nós, porque ele está conosco. Jesus está com você. Essa promessa foi feita por ele. E com ele, nada impedirá. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados
filhos de Deus. Com a oração que Jesus nos ensinou, nós vamos concluir o nosso singelo, mas valoroso encontro desta manhã. E inspirado por um querido amigo que está conosco nessa manhã, nós vamos repetir e sentir com a alma e com o coração as palavras do divino Rabi da Galileia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do espírito nos dê sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, mas ensina-nos a perdoar aqueles que supostamente nos ofenderam. Não nos deixe, Senhor, cairmos em novas faltas e em tentações. Livra-nos, Jesus, do mal, pois o vosso é o reino de bondade, de sabedoria, o poder e a glória para sempre. Que assim seja.